Então, então, estamos no projeto Vozes do Silêncio. Essas são entrevistas com a equipe de criação, né? São entrevistas para a gente relembrar e pensar e falar um pouco sobre o processo que nos trouxe a Vozes do Silêncio, filme não filme, esse momento do nosso projeto. E agora a gente está conversando aqui com a atriz, né, protagonista das 3 peças do Beckett, protagonistas Não Eu, Cadência e Passos. Carolina Virgüez é uma atriz colombiana que já está no Brasil há muitos e muitos anos, é uma brasileira colombiana, uma colombiana brasileira, tem traços carioquíssimos também já. Então, assim, Carol, eu me lembro de você na Unirio. Nós somos não exatamente contemporâneos de Unirio, você estava na minha frente, eu cheguei depois, eu me lembro, mas era uma imagem, a imagem da Carolina Virgüez na Unirio. Mas me lembro, recordo da montagem do Dácio Lima, que é uma montagem muito bacana, do baile, e ali eu começo a me conectar um pouco com a tua trajetória como público, como parceiro de teatro. Mas me fala um pouquinho o que você lembra, e a gente vai ter uma hora que a gente se encontra inevitavelmente. A gente já fez algumas peças juntos, essa não é a primeira colaboração, mas me fala você, o que é que você lembra aí? Como é que é essa Gente. sua trajetória de vinda para o Brasil? Então, você tocou num assunto que eu nem pensava que fosse acontecer. Achei que a gente iria direto no nosso Beckett, aí você voltou esses 40 anos atrás, que eu cheguei aqui em 80, agora 41 anos, né? E essa chegada foi muito impressionante, porque, na verdade, eu cheguei na época da ditadura aqui. E eu vim fazer a faculdade de Unirio, né, que ficava na Praia do Flamengo, e 15 dias depois das aulas terem começado, eu ainda sem falar uma palavra de português, sem nada, sem conseguir me colocar, vivendo em quartos alugados, essas coisas. O exército invadiu a nossa faculdade, a nossa escola, que era ali na Praia do Flamengo 132, e fomos expulsos. Ficamos à deriva durante um tempo, foi muito drástica, muito difícil essa expulsão, e nos alocaram num setor ali do... Gente, agora deu um branco agora, né? Melhor a gente gravar de novo, Fábio. Não, isso aqui a gente edita, o que tiver que editar, edita. É Mas do... fomos para um galpão já da Vinda Pasteur? Não. Antes foi para Não, algum... é o local ali dos doentes mentais, Ah, no Pinel. no Pinel. Mas aí você consegue editar essa parte ou é melhor eu falar de novo desde o início? Talvez seja melhor, né? A gente pode fazer isso. Então, vamos começar. Você quer começar de Tá, novo? sim, por favor. Tá. Aí faz logo a Então, pergunta. tá bom. Então, projeto Vozes do Silêncio, entrevistas, né? Estamos realizando entrevistas com a equipe de criação do projeto Vozes do Silêncio, filme não filme, até o momento do projeto em que realizamos em 2021. Estou aqui com Carolina Virgüez, que é a atriz e a protagonista das 3 peças de Samuel Beckett que nos aventuramos, Não Eu, Passos e Cadência. E que bom, né? Na verdade, eu e Carolina já estamos trabalhando há alguns anos, não é o primeiro trabalho, mas eu me lembro da Carolina, a figura da Carolina na Unirio. Nós somos quase contemporâneos, ela chegou um pouco antes do que eu na universidade, na Escola de Teatro da Unirio, e eu cheguei já
alguns anos depois. Então, me lembro dela nesse momento e me lembro que passo a acompanhar a atriz Carolina Virguês no espetáculo O Baile, dirigido pelo Dácio Lima, e dali eu sou público, depois conheço ela pessoalmente e depois nossos caminhos se cruzam. Mas eu queria que a Carolina contasse um pouco dessa chegada dela. É uma atriz colombiana, que já é uma atriz brasileira há muitos anos, com todos os traços e alguns cacuetes carioquíssimos. Vamos lá. Me conta, Carol. Então, Fábio, é curioso, né, você voltar assim atrás, né? Achei que fôssemos ir direto para o nosso Beckett, mas esse Beckett já vem lá de trás, na verdade, é sempre uma construção, né? Uma construção de trabalho, são opções que você faz como atriz, encaminhamentos, e tudo isso vem muito lá de trás, né? E assim, eu cheguei em 80, que foi uma época bem complicada, porque eu cheguei bem no meio da ditadura, para fazer a escola de teatro na Unirio, e que ficava na Praia do Flamengo 132. E 15 dias depois do início das aulas, o exército invadiu o nosso prédio e nos retirou, né, dali, e ali também era a sede da Uni. Então, foi um momento bastante drástico, muito difícil para todos nós, ficamos à deriva, um tempo praticamente passando dias ali na porta da escola até termos a decisão de que íamos ser alocados num setor do Pinel, ali na Avenida Pasteur, e fomos para um lugar muito pequeno. E ali nós tínhamos que dividir com a música. Então, a relação com a música começa um pouco dali, entende? Porque era muito próximo tudo, em lugares estreitos, lugares pequenos. Nós não tínhamos palco nesse lugar, né? Eu acho Do que eu lado já da te contei. UFRJ. Eu acho que eu já te contei que nesse dia que você estava recém-chegada, lá no dia da expulsão da escola de teatro lá da Praia do Flamengo, eu me lembro desse dia, eu com cerca de 17, 16, 17 anos, eu passei de ônibus e via a movimentação em frente à Uni. E eu estava começando a fazer teatro de rua, a me envolver com teatro muito embrionariamente, não fazia ideia que ia virar um estudante da Unirio, de hipótese nenhuma, e me lembro agora que a primeira vez que você me contou esse fato, eu me lembrei imediatamente desse flash, né, de estar vindo, me lembro que eu estava vindo da Tijuca, num ônibus no 410, passando pela... Então, me Ai, lembro de muita branquinha coisa com e do azul. flash, eu me lembro do ônibus, me lembro de tudo. E depois eu soube que era isso, mas muito tardiamente. Curiosamente, você estava ali, entre aquelas Estava ali. pessoas. Estava ali, escondida, atrás de um carro, porque como eu vinha da Colômbia, eu era uma estudante convênio, eu assinei, assim que eu cheguei na universidade, um documento no qual eu confirmava que eu não participaria de nenhum abaixo-assinado, de nenhuma assembleia, e que, caso fosse, sempre teria alguém que poderia tirar uma foto minha. Então, eu fiquei escondida atrás de um carro, assistindo aquilo tudo, sem entender absolutamente nada. Primeiro, que estava chegando no país, não tinha nem 15 dias. Segundo, não falava a língua, mas eu vi a violência daquilo tudo. E, enfim, voltando à questão, fomos para o Pinel, e aí se criou uma convivência muito estreita, né, com o pessoal da música. E uma coisa curiosa também, que nós não tínhamos espaço para ensaiar. Então, começamos a usar espaços completamente fora, alternativos. Então, ensaiávamos nos banheiros, nos corredores, nos espaços, nos buracos e onde tinha possibilidades, no jardim. E isso se dá por pura falta de espaço, entende? Então, a gente começa, além de começar a explorar esses espaços ali da universidade não, desse pedacinho que tinha o Pinel, o coletivo começou a ficar muito forte. Tanto é que essas pessoas são minhas amigas, somos amigos há 41 anos, a gente se fala constantemente, se encontra constantemente, e isso vai determinar
justamente o tipo de teatro com que eu venho trabalhando, como você citou, o Dácio Lima. Sempre fico com companhias durante muito tempo. Fiquei com o Dácio, a Companhia do Gesto, 5 anos. Trabalhei em 3 ocasiões com Luiz Arthur Nunes, teatro narrativo. Agora com Marco André Nunes e Pedro Kozovsky também, que já estou 5 anos trabalhando com eles, não sou especificamente da companhia. Então, a forma de trabalhar, a força do coletivo e os processos colaborativos, assim como com a Bia Lessa também, fiquei também quase 5 anos, eles fazem parte da minha formação e essa chegada Estou aqui. chegando à conclusão de que você é uma atriz de 5 anos, de 5 em 5 anos. Espero que não seja, porque nós já temos mais de 5 anos. Mas 5 anos variados, não fixos. Por favor, porque eu me lembrei agora, a gente começou com o Mistério Bufo, esse ciclo de criações, isso foi de 2009. 2009, então 2009, 2010, 2011, 2012, né? Ou seja, então 4 anos. Depois fizemos uma pausa e estamos de volta já desde 2018, 2019. Não, mas você pulou uma coisa importantíssima, que nós fomos em 2012 para o Festival de Shakespeare em Stratford, na Royal Shakespeare Company. Então, com você é isso, fizemos o Mistério Bufo, Penso Ver o que Escuto, na Casa da Moeda, e depois foi na Royal Shakespeare Company, o Ricardo III, que eu fiz a Rainha Margaret. Maravilhosa, praguejando, destruindo tudo, quebra tudo. A Rainha Margaret quebrava tudo. Nossa, foi muito aplaudido forte. Em cena aberta em Londres. Eu gravei isso mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu tenho isso, gravei. Me lembro que eu estava emocionado, via isso, aí gravei no celular. Não é nada, é uma gravação incrível, mas tem o depoimento, tem o documento, aplaudido em cena aberta em Londres, fazendo Shakespeare. Foi uma coisa assim, eu entrei naquele teatro em Stratford, eu só chorava. Eu só choro porque isso aqui não é uma profissão, não trabalho para estar no mercado, isso aqui é um modo de vida, entende? Então, eu estar naquele lugar, assim, porque aquilo mexeu muito comigo, porque realmente só o teatro nos leva nesses lugares, expande essas percepções, e, enfim, tudo que eu tenho eu devo ao teatro. Então, ali meio que confirma. E sempre, ele nunca me falhou, na verdade, o teatro nunca me falhou. E o teatro faz não só esses deslocamentos surpreendentes na vida, deslocamentos físicos, mas ele faz todo tipo de deslocamento, né, Carol? Ele realmente, eu concordo com você, não é uma profissão, é alguma coisa diferente. É diferente. Ele não... Nada do que a gente... que o mundo moderno imagina como o mundo do trabalho se enquadra os trabalhos e os exercícios e o fazer da cena. E onde também o teatro nos leva interiormente, nos deslocamentos, nos encontros pessoais, outra dinâmica. Com certeza. Outra dinâmica, assim, e muitas vezes surpreendente, né? Muitas vezes. A gente não precisa, às vezes, nem ir para Londres. Realmente, às vezes, a gente tem deslocamentos fantásticos em pequenas cidades, fazendo alguma coisa, e, sei lá, para uma mulher que está carregando filho no colo, você está fazendo teatro para aquela mulher numa pequena cidade do interior do Paraná, e aquilo é incrível. E, né, tem deslocamentos assim. Justo. Veja o palco giratório, né, que é um projeto incrível. Mas estava aqui catando na minha memória, porque aconteceu o seguinte, Fábio, a primeira peça adulta que eu vi, vamos dizer assim, foi Esperando Godot. E eu tinha entre 13 e 14 anos, eu já falei isso para você, estávamos perto do Natal, eu passei em frente de um teatro com meu cunhado e vi Esperando Godot no teatro tal, el local. Aí eu falei para meu cunhado, que estava dirigindo, eu falei assim, poxa, eu quero ouvir essa peça. Ele falou, estamos no Natal. Ficava vendo peça, eu falei, não, justamente porque nós estamos no Natal, eu quero assistir a essa peça. Mas eu não vou assistir, porque lá Natal é uma comemoração constante. E aí ele foi, me deixou na porta, eu com essa idade, nunca tinha lido,
E eu fiquei muito impressionada, porque eu fiquei realmente assim na cadeira, esperando o Godot chegar, e não chegava de jeito nenhum. Aí deu intervalo e eu fiquei, bom, mas certamente no segundo, né, vai chegar, apesar do garoto falar que ele não vai vir agora, mas que na próxima eu fiquei esperando mesmo, e aí fiquei no segundo ato aguardando, e ele não chegou, e ficou aquela suspensão na minha vida, desse Godot que não chega. Você vê que você era criança e estava perto do Assim, Natal, e a gente a vida toda é ensinado a esperar o Papai Noel, que também não chega nunca, e a gente não deixou de esperar, e depois acham que o Beckett é absurdo, né? Poxa vida, no Natal não, as foi... criancinhas ficam esperando o coitado do Papai Noel, que também não chega nunca. Mas aí também o Godot. Godot não chegou também, e era o que eu queria para o meu Natal, na verdade foi isso. E aí, se você corta no tempo, eu chegando aqui no Brasil, exatamente na Praia do Flamengo, 132, a minha primeira aula de Fundamento de Comunicação e Expressão Humana, que o nosso professor era Flávio Campos, que é um roteirista incrível, e aí ele falou que era apresentar para vocês uma peça, Esperando o Godot. Eu falei, gente, essa peça... E aí, enfim, trabalhamos essa peça. Nós devemos isso ao Flávio Campos, porque quem me apresentou Beckett pela primeira vez foi o Flávio Campos, na Unirio, Não, e fala depois a sério. Flora Susequinde. Então, assim, esses dois me apresentaram. Flávio, obrigado. Flora, Flávio ela já Campos. sabe o quanto eu admiro, mas o Flávio talvez não saiba que nós dois tivemos a primeira leitura de Beckett através dele. É. E eu fiquei com muita vontade de fazer algum trabalho do Beckett em algum momento, assim, tipo uns 15 anos depois, ou 20 anos depois, já quando a gente passa muito tempo, perde a noção de 15 e 20. Eu fiquei com muita vontade de fazer o Dias Felizes, mas muita vontade, e acabou não acontecendo naquele momento, porque eu já produzi trabalhos de forma praticamente artesanal, mas produzia os meus trabalhos, mas aquele eu ainda não tinha feito nada, então não tive a força. Acho que eu não tinha, sei lá, tinha 30 anos, não sei, queria muito. E eu sei que depois eu fui a ver a Vera Holtz fazendo, e eu fiquei impressionada com o trabalho da Vera Holtz, sabe, dos irmãos Guimarães. E eu fiquei com essa vontade sempre de A fazer, Fernanda e Montenegro fez também, né? sim, Eu acho uma fez, das claro. últimas, acho que foi uma das últimas participações do Fernando é, no teatro. Acho que foi fazendo Dias Felizes com a esposa, com a Fernanda Montenegro, eu E eu acho, e o fiquei Fernando com Torres. com o Fernando Torres, eu fiquei com muita vontade de trabalhar o Beckett, e esse projeto foi ficando para depois. E ele acaba chegando depois desse processo todo de trabalhar com grupos muito importantes para mim, no caso do Luiz Arthur, um trabalho de texto impressionante, sabe? Era um trabalho de mesa muito forte, muito potente, com Dácio Lima, a questão do corpo, do gesto, a Bia com a encenação, né, ela veio com essas rupturas, com essas, enfim, para mim que estava saindo da Unirio, aquilo era muito, acho que fui muito sortuda em ter a Bia logo depois, sabe, porque eu A vinha de Bia um é uma processo ali. pensadora, né? Até hoje. A É, Bia é um pensamento em alta rotação, né? Ela é uma pensadora da é, arte num sentido muito amplo, né? isso, e eu vinha com uma construção muito psicológica lá da Unirio, e aquilo foi quebrado na primeira semana de trabalho, entende? Então, e ela também trabalhava a partir de contos, de temas, era outro jogo, e também muito a dramaturgia, e eu estou falando disso nos anos 80, assim, construída na sala de ensaio. Então, isso não é que foi agora que eu faço, entendeu? Há muito tempo, e também com Marco Andrei, com Pedro Kozovski também, sempre trabalhamos assim. E aí, nós trabalhamos no Mistério Bufo, sempre com coros, trabalho coletivo muito forte. Eu acho que é uma das coisas que eu já fiz alguns solos, mas eu gosto muito de trabalho ali do coletivo. No Mistério Bufo a gente viveu isso muito forte, da mesma forma no Penso Ver o que Escuto, que foi uma seleção, vamos dizer, foi um estudo, né, para pegarmos depois o Ricardo III, estudamos todos os dramas históricos do Shakespeare,
foi uma escola, foi incrível, foi um trabalho muito bom para mim, para todos nós. Um mergulho imenso, né? A gente Mergulho imenso. era um ano vendo 8 dramas históricos, tendo colaborações de pessoas já desde do Mistério Bufo da Maria Thaís, depois do Pedro José Quinte, no Shakespeare, Rosiane Trota, Helena, muito, nossa professora de voz. Helena, como é que a gente fala? Ou Constantinovna também, né? Constantinovna, É, maravilhosa ela. nossa. Muitas pessoas bacanas que colaboraram e tiveram dentro desse processo coletivo, né, que era a É. bufomecânica. E aí vai desembocar ali no Ricardo III, que foi uma emoção inacreditável, como eu falei. E aí você, Fábio, foi fazer o mestrado, foi fazer o doutorado, e nós conversamos, já tinha feito mestrado, né? E você já fazendo doutorado lá na Dinamarca, né? Você já tinha falado para mim que você estava com esse projeto de traduzir essas 3 peças, né? Essas peças pequenas do Beckett. E desde que você foi para lá, você vai dizer exatamente o ano que foi, começamos a criar esses encontros, porque você ia traduzindo, eu ia lendo, e nós íamos conversando sobre a peça, sobre a tradução. Eu também sou tradutora do espanhol, né? E era Mas do ótimo inglês, isso, porque além de escutar, né, o Beckett, essas peças, o Beckett trabalha, ele é um escritor que ele escrevia falando, repetindo as frases em voz alta, né? Então é um escritor de ouvido, né? Que a gente costuma dizer, um escritor que escreve os sons, né? Através as construções são sonoras, e poder ter já essa colaboração. Isso é 2018, eu estava em Copenhague e já trocava com a Carol uns primeiros estudos de tradução, e ela também ser tradutora é tudo de perfeito, porque ela compreende esse desafio, essa mágica também da transmutação de línguas, né? O que é possível, o que se perde inevitavelmente, o sofrimento que envolve, né? Mas, Carol, a gente começou essa insídia, vamos chamar assim, do Beckett, começou num seminário chamado Fragmentos Beckett, sim, na PUC, em claro. 2017, na PUC Rio, que eu convidei você e você lá leu já Cadeira de balanço. Rockabye. Você leu Rockabye sentada na mesa num seminário bacana, que tinha muita gente bacana, já tinha lá o Fábio Sousa Andrade, tinha o Adriano Guimarães, tinha uma série de pessoas, tinha a Helena Martins, e você leu ali de pronto uma tradução ainda muito rudimentar, e ali era 2017. Passou para 2018, eu estava em Copenhague, a gente voltou a entrar em contato, você começou a fazer as leituras, aí já a tradução começando a ficar um pouco mais próxima de alguma coisa digna. E quando eu voltei em 2019, no final de 2019, nós nos encontramos, começamos a nos encontrar paulatinamente para ler, sim, o que seriam traduções prontas, que eu julgava prontas, né? E a gente, nossa, o que andou de 2019, esses 3 textos colocados na sua boca, no seu corpo, como isso ainda, como a trajetória dos textos e das traduções ainda foi ampla, vamos chamar É uma assim. maravilha, porque os trabalhos são sempre processuais, né? Então, por exemplo, se nós voltarmos agora, e espero que aconteça isso, que nós façamos presencialmente as nossas peças, né? De fato, é uma coisa que você está sempre ali trabalhando e abrindo novos espaços, novos campos de reflexão, novas diretrizes, de repente tirando coisas que no momento já não são. Isso o trabalho tem, e nós estamos tendo a oportunidade de lidar
com essa matéria dessa forma, né? E foi o que aconteceu. E aí trabalhamos muito, nós dois, bastante. E quando falamos que trabalhamos com a palavra propriamente dita, trabalhamos com a questão do espaço de maneira definitiva, vamos dizer assim, muito, muito, muito profunda. Respiração, ritmo, sonoridade da fala, das palavras. objetos, texturas, objetos, que objetos são esses, Sim. como é que eu me relaciono, como é que minha figura no espaço, trabalhando, estudando especificamente os textos. Então, era muito grande aquilo, a sensação era que a gente nunca ia conseguir. E essa passagem pelo online é uma passagem de fato, né? Eu não tenho a menor ideia como será com público, porque nós, por tudo que nós já sabemos, né? A pandemia chegou e a gente ficou o tempo inteiro adiante até que... Mas calma, sim. porque em 2019 a gente começou a trabalhar esse texto, a gente ainda foi com os resquícios dos nossos primeiros fragmentos cênicos, nós fomos para um seminário Beckett na USP, com um seminário nacional de Beckett, com uma série, né, de pesquisadores, especialistas e estudiosos em Beckett. Nos foi proposto que a gente apresentasse os nossos primeiros fragmentos do processo, né, e as investigações que nós estávamos fazendo em torno da cena, da performance, e a gente fez isso. Tinha Matteo Bonfito, Fábio Souza Andrade. Conheci o Matteo Bonfito naquele momento. Né, o Matteo estava fazendo fim de partida, então era um momento fiquei também nervosíssima. interessante. Fiquei nervosa porque é um grupo de estudiosos do Beckett, do Brasil todo, né? A nossa plateia já foi uma plateia super seleta ali, e foi bom escutá-los, né? E você, a primeira leitura que você fez, ainda para mim, no espaço de ensaio, eu já tinha certeza, né? Eu te falei, bem, a gente pode caminhar muito, mas que isso que você fez com o Beckett já é merecedor de plateia, já seria merecedor de plateia. E a gente caminhou muito, imensamente, né? Nossa, aquele momento lá em São Paulo foi incrível, na universidade, realmente foi uma coisa inesquecível, e ainda porque assim os textos são muito difíceis, e aí a gente vamos falar sobre eles um pouquinho mais tarde, mas a ideia nunca foi memorizar o texto especificamente, é todo um processo ali, mas nós precisávamos naquele momento, então fizemos uma espécie de uma leitura e trabalhando com o iPad, com coisas para poder fazer o mais como se possível. Você fez com teleprompter, né? Usando como teleprompter, e as pessoas nem se davam conta, mas a gente sabia que aquele momento de leitura dinâmica, vamos chamar assim, era só parte do processo. A gente usou ponto, teleprompter, a gente foi depois memorização, trabalhos diários com texto, nossas assistentes maravilhosas, Ana Paula Rolon, Carolina Rocha ali em cima, vocês também trabalhando. Rafaela Modeu no início, maravilhosa, agora em Portugal. Então, assim, a gente teve, por um lado, para um projeto como esse, que era o oposto dos trabalhos da companhia lá da Bufomecânica, né? Que a gente tinha um mundo de pessoas, um trabalho com mecanismos e vários sets de cena. Aqui a gente estava trabalhando domesticamente, muito próximo, muito minuciosamente sobre cada palavra, cada sonoridade, e as pessoas, os nossos colaboradores, chegaram de forma muito delicada junto com a gente. Eu me lembro que a gente já tinha alguns meses trabalhando solitariamente, ou seja, solitariamente a dois, nós dois solitariamente, quando ia começar a chegar as pessoas e a gente ficou nervoso. A gente falou assim, alguma coisa vai se quebrar, porque esse ambiente é nosso, e vão chegar, essas pessoas vão invadir a nossa sala de ensaio. E eram pessoas íntimas, próximas, amigos, né?
e elas foram chegando muito delicadamente, né, Luísa Macier, Renato Machado, todo mundo foi chegando, Kleber, Oliveira. A gente teve muita sorte, né, Carol, porque esses 3 Beckets, a gente teve parcerias muito, muito delicadas e afinadas. Felipe Storino. Nossa, a maneira com que o Felipe chega, eu falava, nossa, mas ele não fala nada, né? Ele ia falando só o essencial, e aí quando Sim, vai chegando as colaborações dele, são certeiras, né? São super delicadas, vão se ajustando, vão abrindo campos para a gente, né? O é. Paulo Mantuano, um lorde, né? Eu falo que ele sempre me lembra aquelas figuras do Portinari, né? Ah, Ele sempre me lembra um Portinari e é a pessoa mais delicada do mundo. mais E era necessário, né? Porque as pessoas acham que esse trabalho, as 3 vozes femininas que a gente estava trabalhando, cada uma tem uma qualidade textual diferente e propõe desafios físicos, tanto vocais como físicos, diferentes e provocadores, né, Carol? O nossa, Paulo dores, Mantuano chegou. dores físicas, inclusive, entendeu? Dores físicas, não estou falando de outras dores, né? As dores do ser humano, né? As dores de estar, porque na verdade a gente está, ficamos sem respirar durante 2 anos. Isso causa dor também. E Sim. sem respirar por conta da pandemia, mas nós já vínhamos sem respirar com todo o bloqueio que aconteceu, as A cultura. dificuldades da cultura. Então, nós já vínhamos, o pano já estava vindo, entendeu? A máscara já estava vindo para abafar. E aí, quando ela chega e cola na gente, aí realmente ficamos impossibilitados de ser, né? E eu acho que a grande urgência nossa sempre é ser, né? E vejo também isso no Beckett, esse se desprender desse ser, né? É muito louco, porque eram 2 coisas ali, e isso, no entanto, torna aquilo extremamente vivo, sabe? Sim, sim. Esse final, essa passagem que se dá a essas pessoas, essas mulheres que já estão na beira do abismo e que vão saltar aquilo, não tem nada mais vivo do que aquilo. Porque elas E persistem, né? Elas é, persistem na situação mais limite, o limite não chega. Então, o ser humano, ele sempre consegue se estender. De uma certa maneira, nós, artistas nesse país, no Brasil, nós estamos conseguindo fazer isso também, né? I must go on. A gente está tendo que continuar e a gente tem como continuar. uhum, Esse trabalho da gente, como o trabalho de muitos artistas no período da pandemia, que foi realizado graças a muito ativismo político, que gerou uma lei, que é a Lei Aldir Blanc, é, é, foi através desse oxigênio básico, hospitalar quase, da cultura, que foi a Lei Aldir Blanc, que nós conseguimos realizar junto com o SESC do Rio de o Janeiro, Sesc. e a gente estava preparado para a estreia. A gente estava indo já para o Espaço Cultural Sérgio Porto, eu estava comentando com o Renato Machado, a expressão parecia que a gente estava começando a subir num tapete mágico, né? Que é aquela hora assim que você vai na direção da estreia e você fala, agora nada nos segura, né? Agora a gente vai com tudo. E depois de 2 semanas no Espaço Cultural Sérgio Porto, nós somos avisados que o dia seguinte o teatro não abre, que chegou Mais uma... uma expulsão, né? Por outros É, motivos também, mas tudo, né? Tudo misturado, né? é. E, inclusive, os nossos objetos pessoais e de cena ficaram reféns também. Então, nós estamos reféns há muito tempo, entende? Trancados dentro do camarim no Sérgio Porto. A E não gente... é a primeira vez que eu falo sobre sequestro, eu sempre falo, eu tive uma peça sobre sequestro, né? Mas Sim, é aquela velha história, né? De nada adianta você prender um corpo porque as ideias permanecem. Então, estamos aqui, vivos até hoje, fizemos trabalho,
na Casa da Galharufa, que aquilo realmente foi incrível para nós, entendeu? Fazer como podemos, e esse poder foi incrível, porque é perfeito esse local. Eu ontem estava assistindo a uma palestra do Danilo Miranda e de algumas pessoas que trabalham com festivais de teatro, a Carmen Romero, Octávio Arbeláez, e uma das palavras que mais, Gonçalo Amorim, que mais eu ouvi foi o afeto, né? E a Carmen Romero falou uma coisa linda, isso vindo de uma mulher, também tem, né? Ela disse que ela está tratando, que a relação dela com os artistas é de que, porque as pessoas começaram a ficar praticamente com medo de criar, é isso que eu entendi, não sei. Então, é devolver a elas essa liberdade, entendeu? Da criação. Então, há todo um trabalho, o próprio Octávio falando que é no afeto, o Danilo, é no abraço, é no aconchego. E a própria Carmen fala, vamos resistir enquanto eles não percebem que as artes são fundamentais para uma sociedade. Enquanto isso não acontecer, a gente vai resistindo, porque a arte é a que segura tudo, né? Então, eu ouvindo essas palestras e vindo de pessoas da América Latina, e isso na fala de uma mulher, e de homens completamente afetuosos e são artistas também, isso meio que me dá não sei, me dá uma luz divina de que não estamos de fato sozinhos, e que a gente está, e que estamos fazendo o que é possível, e estamos fazendo arte do jeito que dá, entendeu? Como é que nos comunicamos agora com o outro, entendeu? A partir de quê? Então, se era com a tela, é com a tela. Se é com isso... Então, estamos vivos aqui, estamos aqui, sobrevivemos, estamos aqui fazendo trabalho, e o Beckett está ali, entendeu? Também nos acolhendo, colocando a mão aqui. A gente tinha um projeto, né? E o importante é que, como artistas, a gente está sempre em contato com a vida. De uma certa maneira, a vida nos provocou essa mudança, essa transformação, né? É uma transformação que não tocou só a gente, tocou o mundo todo. A gente aqui teve a nossa maneira de lidar com isso. Já estávamos, como você falou, já muito debilitados por esse sufocamento das artes por um governo fascista, né? E nesse momento a gente ficou, eu me lembro da gente se comunicando pela internet, eu e você, 6 meses a gente ficou assim, meu Deus, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, a gente vai ficar aqui através né, das redes, como é que vai ser, cada um trancado na sua casa. Quando a gente tem a possibilidade de produzir o trabalho novamente, a gente retorna para fazer, a gente ainda não sabia se a gente ia estrear no Sesc, se a gente ia fazer presencial, se a gente ia fazer transmitido, teatro transmitido ao vivo, e por fim a gente decide ir para uma locação, que é a sede da produtora Galharufa na Glória, e decide fazer como cinema, né? E o projeto vira de cabeça para baixo, assim, agora vamos trazer todo o nosso processo em Beckett, processo que começou lá atrás, e ele vai ter que caber dentro de uma tela, mas uma tela filmada como cinema. E foi maravilhoso, eu me surpreendi absolutamente, assim, tipo, com que a gente, com que nos foi oferecido, desde da locação, o que ela nos oferecia, até a forma de ensaiar que se diferenciava, que trazia um hibridismo, né? Porque a gente ensaiava filmando e depois a gente, de fato, tinha que pensar em cada set, para cada peça, um set de cenário, um set de iluminação. Renato Machado em Portugal, fazendo tudo já remotamente. Os nossos parceiros de face shield, máscara, nós trabalhamos com máscara, só você tirava a máscara para falar o texto e fazer a cena.
eu de máscara, Carol Rocha de máscara, é, é, Paulo Mantuano de Kleber, máscara, Kleber. Kleber, o nosso Então, visagista. trabalhamos em meio à pandemia, sobrevivendo e realizando com o máximo de cuidado aquilo para realizar esse filme não filme, que a gente mostra, vamos para a segunda temporada. Eu acho que esse trabalho vai ter uma vida própria também dentro do projeto e que a gente deve chegar aos palcos já em 2022. E eu acho também, Carol, e isso é a pergunta que eu queria fazer para você, que é uma pergunta que eu estou fazendo para as pessoas e que me indaga, me coloca em surpresa, mas a impressão que eu tenho é que alguma coisa que o Zé Celso Martinez Correia já fazia há 8 anos, que é o stream, ou seja, enquanto a peça está acontecendo, o Zé já filma isso com 2, 3 câmeras e transmite. Parece que a gente precisou ter uma peste para talvez entender que as câmeras vão fazer parte do teatro para o resto dos tempos, junto com o público presencial. Você tem essa impressão? Tenho essa impressão, claro. Eu acho que isso já não tem volta atrás. O mundo mudou, nós mudamos. É outro momento, isso aí não tem nem como. E, e as coisas a gente vai incluindo também, né? Acho que a sensação é essa aí de trazendo para perto, né? E as transformações, porque evidentemente já não vai ser mais uma câmera de cinema, nem uma câmera de televisão, mas como é que é essa no teatro? Então, também estamos aprendendo isso, né? Porque não tinha acontecido isso. A Então, gente também virou como é, público de teatro remoto, né? Assim, eu como fiquei se imaginando faz? que, Como se assim, por faz exemplo, isso? Não essa sabemos. possibilidade nos dá como público, por exemplo, a possibilidade de ver algum tipo de espetáculo que está acontecendo em outra cidade do mundo, né? Comprar um ingresso para ver um espetáculo que a gente presencialmente não teria como ver mesmo, porque a gente não poderia se deslocar para a Itália Claro, ou para a Argentina. Então a gente pode ver. Ao mesmo tempo, a gente vai provavelmente ter ingressos presenciais e ingressos remotos. E a acho que maneira sim. da gente criar vai paulatinamente sendo influenciada, eu acho que por esse hibridismo, né? Não sei, eu Sem tenho essa dúvida. impressão. Sem dúvida. Mas, É, enfim, esse trabalho é nem sei o que é, é uma entrada num buraco profundo, assim, é muito forte. E só de pensar agora como é que seria presencial, meu coração bate. Te digo sinceramente, meu coração treme, porque, bom, na tela tem uma sensação louca, que é a seguinte, que eu nunca te falei, né? Porque nós tivemos que gravar, a verdade, nós íamos fazer, transmitido todas as noites, mas aí, nesse momento, chegou o segundo pico, e aí não teve jeito. Aí gravamos a peça, e ela já está, de alguma maneira, a filmagem ficou ali. Mas eu assisto todos os dias a peça, né? Quando é transmitida, e eu fico observando, e eu tenho uma sensação louca, Fábio, que eu estou, como espectador, me vendo, coisa que eu nunca me vi, e eu tenho vontade meio que de furar a tela para ir lá e mudar alguma coisa que eu sinto que o público está sentindo e que aquilo não é, e que eu tenho que agir. Só que eu não posso agir, então dá uma sensação meio, meu Deus, eu não consigo fazer nada, já está, entendeu? Eu não consigo furar. Cada noite eu tenho uma sensação diferente. O espetáculo é o mesmo, mas o que muda é o interno. Eu vejo diferente, eu sinto diferente. E nessa sensação, eu também, aparentemente, mesmo estando longe das pessoas, eu tenho uma sensação do que está acontecendo naquela noite. E aí eu falo, não, isso aqui poderia ser, e essa mão, porque tudo realmente minimalista, entendeu? As peças propõem, uma delas, que é a cadeira de balanço, o rocabai, uma mulher numa cadeira de balanço praticamente imóvel, tem um texto que se repete em alguns momentos, com variáveis, sempre com uma divisão ali de 4 vezes. tem E assim, métrica, é quase um poema. e música, entende? Você entende que esse homem foi casado com uma musicista, sabe? Você vê como é que é escrita aquela rubrica, por exemplo, do Passos, que nós demoramos muito para entender
a peça no espaço e com som. Não estou falando de construção de não estou falando de Não, no nada disso. espaço e tempo da peça, no espaço e no Espaço e tempo. tempo, demoramos muito. E era assim, porque ele fala 5 passos, pausa. Aí a minha voz gravada fala não sei o quê, e eu respondo presencialmente outra coisa. Dá 2, gira pela esquerda, pausa. Às vezes tem pausa, às vezes não tem pausa. Então, tudo é muito partiturado, de fato é uma partitura, e assim, e é uma questão de som com espaço ali, não é, você não tem uma narrativa ali, linear, são fragmentos, são sons, é uma coisa que não dá, é outro caminho, sabe? É outro caminho, e isso foi É uma muito, percepção não linear, né? Então, essa é uma percepção percepção não não linear. linear, ela me parece, eu acho que para a gente mesmo que participa né, e cria essa possibilidade, ela cria um certo tumulto, né? É um tumulto, esse tumulto do corpo, né, e da cabeça acontece na É porque realização e acontece assistindo. uma Né? parte da mente quer organizar, mas se nós olharmos a mente, de fato, o que acontece dentro, é essa coisa ali que ele traz. É. Só que a Tora quer organizar, só que não tem como organizar isso. Tem que entender que não dá para organizar, mesmo com partitura organizada, o 7, tem uma coisa que você tem que largar no momento. Então, são 2 coisas ali simultâneas, completamente opostas. Cumprir tudo que ele pede, fazer os passos, a virada na cadeira, a repetição com variável, tudo muito organizado. No entanto, você tem que dar uma chutada de balde, vamos dizer, tem que dar uma largada e na expansão você lidar com aquele material. O E é Beckett isso que é o estranho. Beckett falava que como é que você pode, a questão estética para ele era como é que eu apresento o caos, que é o mundo, como é que nessa apresentação artística eu não organizo o caos, como é que o caos continua sendo caos, apesar de ser uma criação, porque a criação ela formaliza. Como é que a gente formaliza o caos sem que ele deixe de ser o caos? Porque é isso que a gente quer apresentar. Ele queria apresentar a percepção do mundo. O mundo vive essa fervura, né? Ele não é algo esquematizado. Não. Não temos esse acesso também. O nosso acesso ao mundo também não é um acesso tão organizado. É um acesso tumultuoso, febril, agitado, né? Apaixonado e muitas vezes débil. Né? A gente nem sempre pega metade do que está ao nosso redor. Então, eu acho... Eu acho que ele faz uma estrutura para desestruturar a gente, só pode ser isso. Eu me esqueci de falar uma coisa que é importante. Eu fazendo Caranguejo Overdrive em São Paulo, e já falamos sobre isso, Fábio, que aquela vontade de fazer o Beckett, nós apresentamos lá no Sesc, né? No Sesc, estávamos lá no Sesc apresentando o Caranguejo Overdrive, e quem estava na plateia, Maria Alice Vergueiro. Maravilhosa, né? Acabou a peça e ela me manda chamar. Vem aqui, vem aqui. Aí fala assim, olha só, você tem que fazer o não eu, o not I do Beckett. É você que tem que fazer. Eu fiquei, o Pedro estava ali, o Marco estava ali, e eu falei, eu sempre quis fazer, que é um dos trabalhos, uma das peças que a gente faz, que é a da boca, né? E eu falei, aí quando ela disse isso, meio que deu aquele start, tipo, tem que ser agora, estou envelhecendo, tem que ser agora, para mim, assim, agora as coisas são agora, há um bom tempo que são só agora, né? Que um dia eu vou fazer. E aí, quando você veio com o convite, evidentemente que aquilo tudo estava incluído. E até quando nós fomos para São Paulo para apresentar para aqueles estudiosos, aquele grupo de estudiosos do Beckett, eu liguei para ela, entendeu? Para o Quiroli também, para o Luciano, para ver se, porque eu já tinha falado, no dia que tivermos uma leitura, eu gostaria muito que ela ouvisse. Mas nesse momento, o Luciano falou, Carol, nesse momento não vai ser possível, e eu não sei quando será, porque tem dias que sim, tem dias que não, depende do dia.
Só que nós tínhamos um tempo, né, para cumprir em São Paulo, não deu, aí depois, estando em temporada com Caranguejo também, eu tentei mais uma vez, que nós fomos, foi uma das que fizemos no Centro Cultural São Paulo, o Caranguejo, e também não foi possível, e acabou que não foi possível mostrar para ela. Mas é evidente que aquilo me deu um gás, uma vontade de, vamos nessa. E o nervoso também, porque essa mulher é um negócio assim impressionante. Então a responsa ali e, né, vamos com o que a gente pode. A gente entra em cena com o que tem e não com o que não tem. Então eu Você tentava sabe me... que durante muitos anos eu fiquei com a métrica e a sonoridade da voz da Maria Alice Vergueiro fazendo Não Eu. Ainda bem que eu E, não vi. e quando a gente foi começar a trabalhar, eu falava assim, agora a Carol vai inventar uma nova sonoridade para esse texto, que vai ser também retumbante, porque agora eu vou trocar a sonoridade em português, né? Porque é o Beckett em português, é o nosso Beckett Nossa. falado nessa língua, a nossa língua, o nosso português tropicalizado, né? Que é maravilhoso. Ainda bem que eu não vi esse trabalho, porque eu ia ficar mais nervosa, sabe? Direção do E, Rubem Rocha, que dirigiu muitos Becketts incríveis aqui no é, Brasil, um grande diretor, e ela era realmente fascinante, né? fascinante. Eu vi em outras peças. Essas energias, essas referências, essas percepções, né, que a gente guarda, porque o teatro também, né, Carol, não sei se você tem essa percepção, a gente vai segmentando, né, parece que fragmentos do teatro dos nossos colegas, das pessoas com que a gente vai vendo, parece que a maior parte da bagagem, de fato, que importa na hora de estar em cena, de estar numa sala de ensaio, são as peças que a gente viu e as Sim. peças que a gente fez. Eu sei, e eu sou um leitor compulsivo, adoro a leitura e tudo mais, mas tem uma hora que está na ordem do afeto, como você disse. Então, a gente tem os sons, a gente tem os gestos dos atores que vieram antes, né? A energia das cenas, das peças que a gente assiste. Isso parece ser fundamental na hora de estar numa sala de ensaio, que é um espaço muito mágico, né? E que, Nós nunca entramos sozinhos, a verdade é essa. sim, Nós nunca entramos sozinhos no palco. Tem alguma coisa que está nos abraçando. Então, é tudo que a gente já viu, que leu, que tudo está ali, entendeu? Não, ele está ali presente. Isso não é uma viagem, isso é uma verdade, entendeu? E aí, nesses momentos do medo, né, de entrar em cena, porque isso me dá uma coisa no coração, que é um risco da montanha-russa, que vou me jogar, mas que é legal se jogar, no, sabe aquela montanha-russa escura que você não vê nada? É praticamente isso. A boca é uma montanha-russa, aquela Black Mountain que você entra e você não está vendo nada e, de repente, você cai. Você tem que aceitar isso, porque se não aceitar, é impossível fazer aquela peça. No entanto, tem uma técnica ali, entendeu? De em que momento há possibilidade de respirar, porque aquilo é um jorro, é uma explosão. E aí foi bem difícil. Eu me lembro que eu fazia um pouco mais agudo, e em algum momento você quis que eu fosse mais para o grave, chegou Jaqueline Priston, e foi uma coisa assim, eu não sei, quando eu filmei aquilo, eu achei que eu ia morrer, eu não sei te explicar, que eu ia morrer, porque a parte, fora isso, eu estava completamente vendada na hora da filmagem. Vamos filmar, que tudo bem, nos ensaios eu fazia, mas eu sabia que a boca ia, mas eu estava de alguma maneira tendo alguma noção do mundo, entendeu? Na hora que colocaram uma faixa e trancaram tudo, e que eu tinha que exatamente ficar no espaço da câmera, parece que esse abismo, essa montanha russa para dentro, é uma montanha russa para dentro, né? Essa Black Mountain, né? Essa montanha que você não vê nada. Eu entrei lá dentro e falei, gente, eu vou morrer. A sensação é tipo, eu vou morrer agora e não vai ter jeito, sabe? E fazer isso com técnica, e ela conseguiu, porque foi difícil trazer isso para o grave o tempo inteiro, porque são 17 minutos sem parar um segundo. e você Eu fez não sei, maravilhosamente bem. Você fez que, lindamente.
Não sempre, tipo, como é que vai ser ali com o público, mas fizemos, entendeu? E as outras duas também têm características diferentes, como eu disse, a da cadeira é aquela imobilidade, gestos praticamente milimétricos nos quais você vê, por exemplo, agora, um dedo faz a diferença, entendeu? Aqui são dois, faz a diferença. E o Paulo com Coreografado, uma né? E o Paulo, com uma delicadeza impressionante, era quase que um botão aquilo, e a cadeira ainda não tinha essa mobilidade. Então, nós tivemos esse trabalho, essa construção de fazer uma cadeira normal, e era eu que fazia o balanço, entendeu? E aí, com o trabalho de corpo que ele tem, impressionante, o Paulo Mantuano, sabe? Também o trabalho de vozes gravadas, porque essas vozes se duplicam e tem sempre voz gravada e eu contraceno com minha própria voz. Como chegaram esses sons para mim, essas texturas sonoras a partir do Estorino, sabe? Como ele coloca, de que maneira, ele tem uma escuta, evidentemente, um músico impressionante. Então, ele foi a muitos ensaios e foi vendo como é que aquilo, e também a dos passos, que é aquela da coreografia também, o quanto tempo demorava com o pé que vai empurrando a pedra, entendeu? Isso tem um tempo, tem uma densidade, tem uma dinâmica, entendeu? E quando você, de novo, agarra com a ponta dos dedos e arrasta, e aquilo tudo está tá um diálogo constante ali com o som, com a música criada por ele, com essas palavras, né? E seria o objetivo, sei lá, nunca a gente entra para a arte com objetivo, mas era quase que esculpir o espaço com essas palavras do Beckett. Era uma sensação de um esculpir, não no sentido do sólido, mas dessa coisa fluídica e dessa coisa também caótica, né? Nas três, né? Era uma coisa de esculpir com o nosso corpo e com as palavras o espaço, né? É muito ligado aquilo tudo. É muito ligado, não tem eu vou estudar e vou chegar com um pacote já estudado. Não, é uma relação com o espaço constante, entendeu? O tempo todo, com a repetição, com a musicalidade da palavra. Então, Carol, foi... você fala e eu já fico assim, me dá uma vontade louca de voltar para os ensaios, preparar esse trabalho para o palco, para entrar num espaço com plateia e isso vai acontecer, oxalá, muito em Vai breve. acontecer, oxalá. Eu sempre falo tomara, mas a partir de agora... Não, oxalá, vai acontecer. Oxalá, oxalá. Adorei essa conversa, Carol. Obrigada, Eu Fábio. te falei que, na verdade, a gente vai achando assuntos dentro dos nossos assuntos, apesar dessa conversa infinita que a gente está tendo já há muitos anos, vai sempre achando os filigranas da conversa, né? Está aqui Foi a muito peruca, bom. aqui atrás, ó. A peruca está aqui, um trabalho também de... Não é que o Kleber foi lá de Oliveira fazer isso num dia, ele esteve num processo de ensaios, né? É um trabalho todo realizado com todos ao mesmo tempo. É aquilo que nós falamos. Se entra no palco, e falando em espanhol, nós entramos no palco, mas nunca entramos sozinhos. Se vem todos vocês, todos estamos juntos nesse momento, e todos os que vieram e os que virão, para lembrar do Chekhov também. Então, é isso. Estamos É uma acompanhados. ordem coletiva cósmica, na verdade. Nós não estamos falando de nada muito óbvio, é algo bem mais complexo. Mas por isso que é maravilhoso. Tá Carol, certo. amei esse nosso encontro. Beijo muito grande. E daqui a pouquinho estamos na sala de ensaio de novo. Beijos. Viva o teatro. Beijos.